Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao LTubeCast. Eu sou o Fernando Barreto e esse é o seu podcast, o podcast que vai tocar o seu coração. Estou aqui com meu amigo Leandro. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao LTubeCast. Vamos hoje, Fernando, falar com quem? Éder Fantini. Junqueira. Pessoal, Éder Fantini Junqueira, ele é head de TI de uma das maiores empresas do setor sucroenergético do Brasil e do mundo. A Jales Machado, aqui do interior de Goiás, em Goianésia. E o Éder também é board da... Depois ele vai ver se a pronúncia está certa, que ele é bilíngue também. Physics Aerospace. O currículo do Éder, eu não vou ler todo, gente, senão a gente vai ficar aqui 1 hora só falando do currículo e dos cursos dele. Mas tem curso no MIT, no Vale do Silício, um monte de lugar, já vi lá, tem um monte de coisa. Éder, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite. E vamos conversar um pouco de algumas questões, principalmente de tecnologia, de liderança e de como é a vida do Éder. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernando, Leandro, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, uma satisfação enorme participar aqui com vocês e dividir um pouco de experiência, aprender, né, principalmente, porque a nossa vida, eu costumo falar e reforçar com as pessoas que a gente trabalha, que a gente é lifelong learning, né? Aprendizado para a vida inteira. Exato. Então, é isso aí, eu contribuo e gosto de aprender bastante aí com vocês. Sensacional. Deixa eu até aproveitar aqui já uma curiosidade do MIT. Você chegou a fazer uma imersão com o pessoal da Start? Eu nem vi se fez. Fez não. Eu inventei aqui, é porque o MIT de tecnologia, né? Pegou. É porque na hora que falou do Não, MIT... mas aonde fez? Então, mas pode ter. Isso. Mas lá no Vale do Silício eu sei que você foi. Tive. Se eu não me engano, eu vi uma foto sua na Startse. Então você foi com a Start. Na época do Maurício ou não? Eu tive no Google, tive Legal. na Apple, tive no Facebook visitando, né, em algumas oportunidades. Então, a gente fez ali alguns contatos. Às vezes, eu já tive, no Vale do Silício, em missão empresarial, digamos. Eu tive numa empresa de cibersegurança, que é a Sonic Wall. Uau. Então, a gente já teve várias experiências assim, conectando ali com o pessoal. Sensacional. Muito legal. Ô, Éder, como que foi essa virada sua, principalmente hoje? Eu acho que ele deve ter o quê? 12 anos? Que eu lembro, nós nos conhecemos há alguns anos, e eu lembro que o Éder me apresentou o Facebook. Quando lançou assim, ó, nossa, Leandro, olha que legal, esse aplicativo aqui, nem lembro se... Não, nem tinha aplicativo, acho que era um site só, era só o site. Olha aqui, eu falei, tá, mas o que é isso? Não, e aí a gente posta as fotos, e na época você já gostava de fotos, né? Você tinha até câmeras profissionais, Isso, naquela época, lá mais de 10, 12 anos. E aí eu falei, cara, aí hoje nós estamos aí, com a Meta, arrebentando no cenário, e o Éder naquela época, né? Não só o Facebook, o LinkedIn, mas como que você... Porque isso é ter uma cabeça, assim, não só inovadora, mas de disrupção, né? E aí você que veio do interior de São Paulo, e aí veio trabalhar no interior de Goiás, e ainda com essa cabeça. Onde que você teve esse clique? Olha, na minha carreira, né, eu assim, comecei nos anos 2000, fiz faculdade, né, no interior de São Paulo. E tecnologia, a gente começa a observar esse comportamento da tecnologia. A tecnologia hoje, a gente vive ainda um período de transição da tecnologia, é uma estruturação muito forte, e muito mais naquela época. A internet surgiu a revolução ali das .com, teve a bolha das .com nos anos 2000. Então, foi um movimento muito rápido. Veio Google, veio Facebook... Né, o Google lançou ali o antigo Orkut, né, o falecido Orkut, verdade, entendeu? Que foi a primeira rede social assim, de relevância e tal. Microsoft com movimentos e tal. Então, naquela época surgiu o Facebook como alternativa, um projeto interessante, e os caras de repente decolaram, mas a tecnologia é muito volátil, né? Hoje o Facebook ele nem está tão relevante. Uma das empresas do Facebook, que é o Instagram está mais relevante do que a própria marca a própria marca Facebook. Sim. Então a tecnologia tem ali uma volatilidade que é importante
essas empresas observaram nos seus planejamentos estratégicos. Então, o Facebook ele deu aquele salto, ele deu uma diminuída ali de número de usuários, mas, quer dizer, a gente estava ali no final dos anos 2000, começando a revolução dos smartphones, né? Ali, lançamento do iPhone 2007, Android 2007, 2008. Então, já com conceito de loja, conceito de aplicativo, com conceito de deixar a plataforma na mão, né? Mobilidade. Então, nessa época o Facebook tinha só site e de repente ele já migrou para aplicativo e ele fez muito sucesso. Ele também foi um dos primeiros apps para redes sociais, então é muito interessante esse movimento. Existe, né? No entanto, existe essa volatilidade da tecnologia, então é importante essas empresas que trazem isso no seu core business, no seu negócio, elas têm que ficar atentas, muito atentas ao comportamento do consumidor, novas tecnologias. Então, hoje a Meta, né, ela já mudou de nome, inclusive, para trazer o conceito do metaverso, né, a empresa Meta, ali, mas ainda é um assunto que está incipiente, eu posso dizer para vocês, porque de repente virou esse negócio, a pandemia acelerou muito a digitalização das coisas, veio o metaverso, só que ainda está, né, um pouco nebuloso esse assunto. Né? Então, eu acho que eu te mandei, Fernando. Tem uma reportagem da própria Meta, e é recente, cara, coisa de um mês. Eu não vou lembrar o número exato, não sei se foi 78 milhões ou 68 milhões, algo dessa magnitude de dólares, de prejuízo que o Zuckerberg teve no investimento. Não foi de prejuízo, né? Ele investiu buscando alguma coisa que não veio no metaverso. Exatamente. Mas o que ele fez e o cenário atual, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o Fernando tem umas dúvidas, inteligência artificial. Então, teve ali aquela explosão, metaverso, aí teve investimento, inclusive mudou o nome, toda a perspectiva, né, o direcionamento da empresa, e aí não aconteceu aquilo que eles queriam, e aí, muito rápido, o que você falou, é volátil, para a inteligência artificial. E aí ele migrou o investimento para a inteligência artificial, né? Exatamente. Exato. Na verdade, eles procuraram investir bastante coisa ali, em termos de recursos financeiros, equipes, e desmobilizaram uma parte dessa equipe. A gente viu nas matérias na internet também, visto que o mercado não teve assim, essa aderência ainda, essa coisa toda, né? Então, eles desmobilizaram um pouco. A gente acompanha pelo noticiário especializado. Então, existiu mesmo esse movimento. No começo de 2023, no final de 2022, muitos layoffs, né? Muitas demissões nas empresas de tecnologia, também acompanhando ali um movimento que o mercado que estava acontecendo no mercado, altas taxas de juros nos Estados Unidos, juros nos outros países, o Brasil também se inclui nesse cenário. Então, isso aí eu acho que deu uma reorganizada no mercado. Existe aí um movimento de tecnologias emergentes, inclusive tem um instituto muito renomado, que é o Gartner. O Gartner tem um gráfico que é o Hype Cycle, ele mostra as tecnologias emergentes, porque ela tem um pico, ela tem um vale da morte, ali, da desilusão, né? Ele chama Vale da Desilusão, ele tem o platô da produtividade ali no final, que quando aquilo foi aprovado e ele já entra ali num modelo de produtividade, comercialização, né? Então, eu acompanho também bastante essas coisas, tudo que é tecnologia emergente pelos materiais do Gartner. O Hype Cycle é um dos materiais muito interessantes para o pessoal de tecnologia acompanhar também o que está acontecendo aí no mercado, o que vai pegar, o que não vai pegar, o que é visão de longo prazo, de médio prazo, entendeu? Então, essa parte de metaverso ainda está ali meio, né, nebuloso, não teve tanta coisa assim que falou, já virou produtivo, já tem negócios, No entanto, o mercado, de uma forma geral, acompanha isso com os olhos ali para, de repente, se virar, ele já está ali dentro participando também, né? Para ser relevante. Ô, Éder, é engraçado essa questão do metaverso, porque, veja bem, é uma opinião e uma dúvida, né?
Quando surgiu o termo metaverso, que foi um boom, né, Leandro? Nossa, metaverso, não sei o que e Explodiu. tal. O pessoal fazendo até, já desenhando projetos. Você pode comprar uma bolsa no metaverso pra você usar no metaverso. Eu fiquei pensando assim, qual que é o fundamento de você comprar um objeto e você não poder usar, você vai usar no mundo que não existe? Aí, de repente, calou-se o metaverso. Calou-se assim, eu não sou um cara de tecnologia, mas eu deixei de ouvir metaverso e, de repente, explodiu a inteligência artificial que sempre existiu, né, desde do romper das barreiras da tecnologia, mas ainda não era um negócio em que o Leandro colocava a mão, o Fernando colocava a mão. E hoje é algo que a gente coloca a mão. Será que talvez... é dúvida mesmo. A inteligência artificial hoje, onde eu consigo pegar... Eu posso desenhar um copo através do chat GPT, né? Que é talvez o mais difundido hoje, né? E eu não ter acesso ao metaverso. Esse acesso popular, ele pode ter uma conotação mais abrangente em relação ao metaverso? Sim, a inteligência artificial agora, esse ano, deu um boom, né? Explodiu. Então, de repente, todo mundo estava falando de chat GPT, entendeu? Então, como você disse, não é de agora. Inteligência artificial, assim, o começo ali, meio que já no começo da computação já tinha ali alguma coisa, já procurou se desenhar alguma coisa. Claro que quando você fala de inteligência, equiparar a inteligência humana é um negócio muito doido, né? Se a gente Até for perigoso, pensar, não sei, né? equiparar a inteligência de máquina com a inteligência humana. Mas IA ou AI, né? Como a gente fala muito da computação, AI, a inteligência artificial, ela já vem ali dos anos 60, 70, 80 Uau. E já sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. Nos anos 2000, por exemplo, já tinha algumas iniciativas, eu acho que mais em nível empresarial, acadêmico, não acessível ao público. Então, nos cursos de sistemas de informação, ciência da computação, já tinha matéria de inteligência artificial. Escondido da gente. Exatamente. Então, já tinha matéria de inteligência artificial. Sempre tirou boas notas. Sempre. Sempre. Exatamente. Sempre tinham acesso às coisas que nós demorávamos tipo 3 anos. É tipo a Coca-Cola chega primeiro lá. Então, assim, os caras já estavam estudando muito conceito, então era muito acadêmico ainda, essa coisa toda. E, de repente, aí, o boom do chat GPT. Então, e chamou a atenção do mercado, todo mundo passou a entender um pouquinho de IA. Uhum. Opa, peraí, né? Eu coloco coisa ali, ele vai me retornar, ele vai me dar ali uma informação pronta, vai fazer uma análise. E isso eu acho que foi um divisor de águas, na minha opinião, para a popularização do assunto. Então, de repente, as big techs, as grandes empresas de tecnologia, viram a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ali, opa, peraí, esse cara aqui tá, eu preciso conectar com ele. Então, a Microsoft fez aliança com a OpenAI, e outras empresas também estão fazendo coisas nesse sentido para trazer conteúdo e plataforma ali para poder apoiar e ser relevantes em termos de ferramentas de tecnologia, etc. Então, o ChatGPT também está em evolução, é uma ferramenta ainda, não sei se eu posso dizer que ela é incipiente ainda, mas ela está em evolução. Sim. Ela aprende tudo que você coloca lá, ela aprende, ela captura, ela tem outras fontes também, então ela vai aprendendo. No entanto, tecnologia de inteligência artificial já tem outros conceitos, como machine learning, né? Aprendizado de máquina, Sim. que é um conceito vinculado à indústria 4.0, né? Indústria autônoma, indústria ali, depois da revolução de automação, sabe? Sim. Então, esse conceito de machine learning também veio ali e também já foi difundido com outras, sem ser na indústria, né? Com outros contextos. Então, tudo isso veio trazendo ali novos patamares da tecnologia e hoje a gente tem essa IA que está aí disponível para qualquer pessoa, para o público de uma forma geral. E aí a gente já passa para um novo conceito, que é a IA generativa. A IA que você aciona ela, dá um comando para ela gerar coisas para você. Então, ela pode gerar textos, ela pode gerar imagens, ela pode gerar vídeos. Então, já tem vídeos aí na internet de propaganda. Então, a propaganda da Coca-Cola,
que eu li em matérias que um pedaço dela, acho que 5 a 10% ali, se eu não estou enganado, foi gerado com inteligência artificial. Olha. Então tem esse conceito agora que está vindo com muita força também, que é a IA generativa, né? Para gerar conteúdo, gerar coisas, de repente o humano teria que construir, ali a inteligência humana construir, fazer. Então a IA generativa ela vai apoiar, ela vai dar esse salto também na produção de conteúdo. Para não perder, vou até ler aqui, gente. Eu até comentei, mas o Éder faz parte aí do board da Aerospace, que é essa startup, olha que legal, cara, que desenvolve operações aeroespaciais autônomas usando a inteligência artificial. Exatamente. Primeiro assim, até para a gente fazer uma contextualização para o pessoal que está assistindo, que você é uma das referências da área de tecnologia, né? Um grande gestor, um grande líder, né? A gente vai explorar um pouco isso aí, do Éder líder. E para você ter sido convidado para fazer parte do board dessa empresa, dessa startup e de outras que eu acredito que virão, outros convites, é porque você tem uma referência aí relevante nessa liderança, principalmente na área de TI, de pessoas. Sim. Mas como que foi esse convite, né? Na Jales você já está há alguns anos, e aí como que você se mostrou aí para o cenário nacional e internacional e como que você recebeu esse convite, né, para fazer parte? Que é uma empresa que nós estamos acabando de falar, né, dessa evolução, e você já está lá. Exatamente. Bem, eu atuo como gestor de tecnologia há 18 anos, na linha executiva, né, como gestão. E nos anos 2013, 2014, eu senti falta de estudar um pouco, de ter conteúdo de governança corporativa, sabe, Leandro? Então, eu comecei a fazer um curso de governança, riscos e compliance em 2014. Olha. E eu ia para São Paulo 2 vezes por mês, e assim, foi muito pesado esse curso, porque eu fazia bate-volta, eu acordava muito cedo, ia para São Paulo, voltava, minha aula era presencial, mas foi assim, muito bacana, foi muito prazeroso, eu conectei com muitas pessoas boas, fiz um network qualificadíssimo, e daí eu não parei mais de estudar governança corporativa. E eu queria trazer para dentro da TI esse assunto, e aí eu passei a ver com outra cabeça. Em 2023, esse ano, eu recebi o convite para ser conselheiro dessa startup, que chama Psyche Aerospace, o nome dela. Corrigiu, é Psyche, gente. E Psyche é um nome referente a um asteroide, que tem esse nome também, entendeu? Olha só! Olha só, que é muito massa. Exatamente. Muito massa. O fundador da Psyche é o Gabriel Leal. O Gabriel me convidou, mandou uma mensagem para mim, me convidou para participar. E até então, nesses anos estando na cadeira executiva, estando na cadeira de gestor de tecnologia, nós sempre contratamos tecnologia. E eu não estava tão inserido no mundo das startups, no sentido de participar, de observar. E aí, a partir desse movimento, eu comecei a participar mais de startup, mais das discussões. Eu sou membro do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa também, desde 2021. Perfeito. Também, nesse movimento de governança, eu me associei no IBGC em 2021 e venho participando. E lá no IBGC a gente tem o Squad de inovação em startups. Então, eu também estou participando do Squad de inovação em startups. E, a partir daí, eu comecei a ter um olhar diferente com as startups, com inovação, com esse movimento do mercado. E, depois do convite do Gabriel para participar do board, né, de conselheiros da Psyche Aerospace, eu topei e aí comecei a participar. O que a Psyche faz? Ela é uma startup que está desenvolvendo drones autônomos para fazer pulverização aérea. Cara. Exatamente. Qual que é a capacidade não sei se eu posso dizer, se a unidade de medida correta seria litragem de um drone pulverizador? Você vai capacidade por litro, você vai capacidade por hectare? Então, são drones maiores, né? São drones maiores, né, de 4 metros ali por 2,5 mais ou menos. Eu não tenho esse dado, Fernando, mas
A operação ela vai acontecer de forma autônoma, com inteligência artificial, com imagens de satélite, GPS, né? Então, eles estão desenvolvendo todo esse produto, vai ter braço robótico ali para abastecimento. Uau. Então, é um negócio interessante. A Psyche Aerospace está incubada no PQTEC, que é o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é o maior polo aeroespacial do Brasil. Lá tem a Infraero, né? Sim, sim. A Embraer. Embraer, desculpa, Infraero não, perdão. Embraer é uma instituição pública. É a Embraer. Meu pai fez um trabalho lá na Embraer. Isso, lá tem a Embraer. Então, é uma região que tem muitos engenheiros, muitos cursos nessa linha aeroespacial. Então, eles estão fazendo esse trabalho, né, desenvolvendo tecnologia, toda a parte aeroespacial ali, e está bem interessante participar. Nós estamos em 2 conselheiros, o José, que foi diretor da Embraer, se eu não me engano, e ele tem uma experiência muito forte nessa área aeroespacial, e eu que estou como conselheiro assim, mais vinculado às atividades do agro, pela experiência, esses anos de experiência também na Jalles, né? E todo esse conceito e conteúdo de governança que eu já tenho desenvolvido também ao longo desses anos. Então, estou nessa... Já até anotei, Fernando, 2 lições de liderança do Éder. Primeiro, network. Qualificado. Qualificado. E inovação. Exatamente, sobre que faz a mesma coisa esperando resultado igual, não vai... Exatamente. Exatamente. Você tinha as dúvidas de inteligência artificial? Já sanou várias aqui já. Dá uma disrupção, Nossa, a gente fica pensando assim, no que pode acontecer. Né? Mas é engraçado, você falou da volatilidade da tecnologia, e aí eu faço uma associação aos movimentos organizacionais. Veja bem, se a gente for pegar ali um contexto, vamos pegar 18 anos que você está como gestor. Sim. Há 18 anos atrás, as empresas elas se preocupavam em desenvolver seus planejamentos estratégicos aos próximos 10 anos, 15 anos. E aí, acho que dado o movimento tecnológico também, isso teve uma disrupção, e aí entrou no mercado as metodologias ágeis, né, Leandro? Uhum. E aí o que acontece? Hoje, você não vê nenhuma empresa fazendo planejamento estratégico para nem 5 anos. Exatamente. Nem, quiçá, 1 ano. Normalmente, já existe um movimento, eu falo até pelo nosso trabalho, que a gente faz um planejamento para 3 meses, a gente depois tem que sentar, a gente não muda o objetivo, a gente muda a rota, por quê? Porque, cara, o metaverso talvez seja um maior exemplo disso. Não que ele seja obsoleto, mas o que criou hoje, amanhã já pode ser obsoleto. E esse muito rápido. Isso reflete muito forte no movimento organizacional, né, Éder? Sim. Eu tenho uma frase que é um mantra para mim, que foi me dita pela primeira vez, reforçado pelo meu mestre, Richard Doerne. O Richard, ele é conselheiro, foi professor no curso que eu fiz de conselheiro, e a gente estudou junto no curso de governança em 2014. E esse mantra é o seguinte: amanhã vai ser mais rápido do que hoje. Sensacional. Entendeu? Amanhã vai ser mais rápido do que hoje. Então, assim, isso praticamente define tudo, porque olha os 3 anos, esses últimos 3 anos, o que aconteceu? A disrupção que o mercado sofreu com a pandemia, com a digitalização dos negócios. Então, as empresas tiveram que reconstruir muita coisa, ou seja, desaprender e aprender de novo. Então, esse movimento que as empresas estavam fazendo de olhar 10 anos para frente, peraí, eu não posso olhar 10 anos para frente, porque amanhã vai ser mais rápido do que hoje. Exato. Então, se eu for fazer meu planejamento estratégico de 10 anos, de repente a coisa vai mudar. Não. Então, você começa a diminuir, entendeu? Esse olhar, o farol vai ser mais baixo, e aí você começa a fazer coisas assim com um pouco mais de agilidade, repensando, reconstruindo, desaprendendo e reaprendendo. Então, assim, a gente vê vários exemplos aí no mercado de empresas que estão desaprendendo e reaprendendo. Exato. Porque elas precisam mudar o seu modelo de negócio, e isso é o que está fazendo parte. É assim, uma conclusão pessoal, e eu tenho visto muito esse movimento. Tem um livro que chama Desaprenda, né? Que pega muito essa questão do Guga Stocco, e o Guga fala muito isso, porque ele traz essa visão de você reconstruir o seu negócio. Então, no contexto de startups, existe muito isso. De repente, startup ali é uma ideia que o cara
tá desenvolvendo. De repente, se ela não dá certo, aí eles falam que tem que pivotar. Pivotar é você mudar completamente a rota. Então, é meio que desconstruir e reconstruir aquele contexto. Então, a gente vê esse movimento do mercado. É por isso que eu acho que as empresas elas precisam estar atentas, fazer planos mais compactos, né? E, de repente, estarem atentas a esse movimento do mercado para elas reconstruírem ou pivotarem. Então, mas esse é um movimento difícil para determinados tamanhos de empresa, né? Porque você fala de uma startup, ela pivota ali, ela constantemente, né? Agora, uma grande empresa, um banco, uma empresa, né, do setor agroindustrial, indústria, de uma forma geral, você tem uma pegada diferente. Então, é importante os empresários, os líderes, o board, né, de diretoria estarem atentos a esse movimento e, às vezes, eles precisam ajustar um mindset, né, para poder seguir numa rota que vai fazer sentido. Você acredita que, principalmente nós, no Brasil, eu rodo também, assim como o Fernando, outras empresas também do agronegócio, e o Brasil, nós temos essa dimensão continental, aí na área de pessoas a gente enxerga essa dificuldade, né, Fernando? Sim. Principalmente na perspectiva de pessoas qualificadas, de líderes qualificados quanto líderes, e a área de tecnologia. A gente sabe que o Brasil ele teve uma exponencialidade aí, principalmente de produção, devido à tecnologia, de máquinas e equipamentos, e tecnologia também de manutenção da agricultura de maneira assim, terra, sementes, clima. Você acredita que você falou essa dificuldade no agro, falando de maneira geral, nós assim, estamos bem, estamos começando, e você que tem esses grandes contatos aí, né? Peguei outra chave sua aqui, ó. Um bom líder, tenha mentores, né? O Éder, desde aquela época também, sempre teve alguém, né? Então vamos falar. Você falou desse outro aí que eu não sabia. Tem o Fernando Gibotti. O Gibotti e o último aqui agora. O Richard. E depois nós vamos falar de outra pessoa que você falou daqui de Goiânia. Calma. Tá. Mas essa dificuldade da tecnologia nessas empresas, e principalmente no nosso segmento do agronegócio, você enxerga ou não? Nós estamos bem? O Brasil está fazendo bonito o papel dele na questão do agro, na verdade. Esses últimos 3 anos, 4 anos, mudaram muito o contexto. Eu acho que o nosso país está fazendo muito bonito. Eu vou falar por quê. Ótimo. Em tecnologia, só puxar um gancho aqui para a tecnologia. A gente está vivendo aí uma explosão de demanda de mão de obra de tecnologia no mundo. Perfeito. E no Brasil não é diferente. A gente está... A universidade, de acordo com os números do Google, recentemente saiu uma pesquisa da Google, empresa, né? Da empresa Google, que nós estamos colocando 50 mil jovens acadêmicos no mercado de trabalho em tecnologia por ano, e aí está absorvendo muito mais que isso, é o dobro disso, a absorção. Então, o Google está estimando, lá na pesquisa dele, que em 2025 nós teremos um déficit de 500 mil profissionais de TI no mercado. Caraca! Olha só. Antigamente isso era para engenheiro, hein? Olha então, só. O tanto que a tecnologia está se tornando relevante e a complexidade aumentando, aí a digitalização dos negócios, então ela está gerando essa demanda. O agro, ele vem também como um provedor também de soluções ali, então você tem startups, você tem a indústria transformando muita coisa, criando soluções, dados, equipamentos, maquinário com soluções tecnológicas embarcadas para prover dados e informações para tomada de decisão. Então, assim, é um movimento muito interessante. Se você vai numa feira como a Tecnoshow, que é feita em Rio Verde, ou a AgriShow, que é feita lá em Ribeirão Preto, e outras, né? Tem outras feiras também muito importantes e relevantes no Brasil. Você vê o tanto que a tecnologia assim, faz parte, ela já está inserida no contexto da normalidade ali. Então, é aquela história, né? E eu nasci no interior de São Paulo, a minha mãe falava, olha, se não estudar, vai ficar trabalhando na roça, que eu morava na fazenda. Minha mãe falava isso. Vai ficar aqui. Então, assim, hoje é o contrário. Se você estiver na fazenda, na roça, você tem que estar lá
tinindo com isso. conteúdo, com tecnologia, porque senão... Se você não estudar, você não trabalha mais na roça. Exatamente. Virou. Vou dar um dado aqui para vocês. Tem um radar Agtech, que é um monitoramento da Embrapa, com outras entidades também por trás. Ele está monitorando anualmente a quantidade de startups que trabalham com soluções para o agronegócio. De 2019 para 2022, aumentou 51% o número de startups, de soluções ali mapeadas no Brasil. Então, assim, é um número interessante, é um número que mostra o tanto que o mercado está movimentando, que as empresas estão, as startups estão colocando ali soluções antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, ele classifica dessa forma lá. Então, o Brasil está fazendo algumas coisas muito interessantes e está se colocando num lugar interessante, no próximo patamar de provedor de soluções tecnológicas para o agro, tanto a indústria de máquinas. Então, já existem alguns trabalhos aí de máquinas autônomas, tem muita coisa boa acontecendo. Legal. Sabe? Então, assim, o nosso Brasil hoje ele está respondendo por alguns contextos interessantes nessa questão de soluções agrícolas para o agro. E isso é uma coisa que está colocando o nosso país na vanguarda. Ótimo. Por outro lado, a gente tem algumas questões estruturantes, alguns desafios, né? Essa questão de mão de obra qualificada, apoio, incentivo, às vezes recursos financeiros. Então, existem algumas instituições provendo recursos para projetos. Isso ainda, eu acho que são desafios que a gente precisa enfrentar, sabe? No agro e no Brasil hoje, para a gente continuar avançando. Sensacional. Pegando um gancho sobre esse avanço tecnológico, inclusive, né, Leandro, se eu não me engano, foi no início dos anos 2009, 10 ali, mais ou menos, já estava acontecendo um boom da automação, da mecanização, e aí surgiu aquela grande dúvida, mas e aí a galera que tem a mão de obra braçal mesmo? E eu lembro que teve uma iniciativa governamental, inclusive tivemos um privilégio de participar de uma reunião no Ministério do Trabalho, que era para abrir portas para qualificar aquelas pessoas. Inclusive, uma grande empresa do agronegócio em Goiânia, a Jales Machado, ela foi uma das que abraçou a causa. Sim. E nós tivemos várias turmas que foram formadas ali, e o mais interessante foi que o professor que iria qualificar aquela turma não precisava ser o cara que era formado em Harvard e tal. Era um cara que precisava ser técnico, precisava conhecer o processo. E a gente colocou um monte de pessoas que estavam lá no corte de cana, que estavam ali nas partes primárias de uma indústria, para fazer uma qualificação para eles conseguirem outro espaço. Ou seja, então, se você for pegar pessoas que talvez tenham um comportamento um pouco mais negativo, pode falar assim, pô, mas aí a automação e a mecanização veio para ferrar a galera. Não, pelo contrário, teve iniciativas governamentais que propiciaram esse acesso para essa turma. E eu achei muito bacana e tive o prazer de participar disso. Exatamente. Na verdade, se você olhar para trás, desde o surgimento do automóvel, tudo é uma mudança de contexto na sociedade, na indústria, na sociedade. Então, a mão de obra, ela também muda. Total. Então, existia ali os cocheiros que estavam com medo de perder os seus empregos, aí veio o automóvel, disruptou isso, e aí, né, a gente continua nesse movimento. Então, muda a mão de obra, muda o jeito de fazer as coisas, e a sociedade precisa reaprender alguns conceitos aí. Então, esse é um deles. Você está lá. Olha, eu era um operador de trator. Uhum. Trator de pneu ou trator de esteira. Nossa, eu vou, com a entrada da Aerospace, vou perder a minha vaga de emprego porque vai encher de drone na fazenda. Exatamente. Então, meu colega, minha colega, você tem que aprender agora a operar um drone. Só mudou o equipamento. Exatamente. Então, mas a pessoa tem que entender isso, né? E abre, onde que eu me qualifico para tal, né? Exatamente. Hoje a gente já tem, o Fernando é até mais especialista do que eu, em cargos e salários, nas tabelas salariais, nas pesquisas salariais, operador de drone. Exatamente. Não, principalmente no agronegócio, operador de drone. Gente, isso há um ano atrás não existia uma pesquisa de mercado de salário. Exatamente. Então, hoje
A gente tem, por exemplo, déficit em algumas áreas algumas mais que outras, né? Lá na Jales Machado, a gente vê algumas vagas que não preenchem, que falta pessoas no mercado. Então, isso, provavelmente, a tecnologia, em algum momento, vai suprir essa demanda. Sim. Então, as pessoas que estão em determinadas funções vão ter outras coisas para fazer. Eu até costumo dizer que a robotização, a tecnologia de automações, ela vai desrobotizar as pessoas, né? Éder, presta atenção, exatamente sobre isso. A robotização ela pode fazer com que você coloque em prática a sua maior essência, que é ser humano. Exatamente. É sobre Então, isso, ela cara. vai deixar as pessoas mais livres para fazerem coisas mais nobres. É isso. Entendeu? Então, a tecnologia vem, ela muda, ela vai aplicar novos conceitos, vai ter IA, vai ter automações, robotização, e, de repente, vai deixar a pessoa ali para ela exercitar um pouco mais a criatividade dela, para ela fazer algumas ações mais nobres. É bem esse ponto, sabe? Ótimo. Eu participei de uma feira, a AgroTeams. Eu ainda trabalhava numa multi do agronegócio, e lá tinha um stand de drone. Eu nunca tinha visto um drone de perto. E aí tinha um grandão lá, bem visível, bem robusto. Sei lá, Se for, acho que talvez o nome eu lembraria. Psyche. E aí eu fui e perguntei se eu podia pegar, né? Cara, eu tinha curiosidade mesmo. Cara, não pesava 3 quilos. Ah, bem leve. Não pesava 3 quilos, Leandro. E aquele negócio, aquele negócio parece uma máquina de lavar, tipo assim, pela dimensão, né? Não pela... Mas não pesava 3 quilos. O equipamento é fabricado com materiais leves, né? E aí é justamente para ele ter uma tecnologia aeroespacial adequada, né? Para ele voar adequadamente. Autonomia então, de bateria, né? Os caras pensam em todos esses detalhes aí. Sensacional. Ô Éder, você faz essas referências aqui, já anotei várias coisas, principalmente da liderança. E como é para você ser líder de pessoas, né? Você tem, na verdade, hoje, o grupo que você está inserido, vocês têm 3 grandes parques industriais, né? 3. E como que é você gerir essa... 2 perguntas em uma. Para você, o que é ser um líder de verdade, né? E como você faz essa gestão, principalmente pós-pandemia, agora, você querendo ou não, uma gestão remota. Exatamente. Porque você não fica presencial nas 3. Então, assim, hoje, principalmente quando você falou da mão de obra, todo mundo contrata todo mundo do mundo inteiro. Então, tem a Europa contratando brasileiro, a América contratando brasileiro, e aí pulverizou. Mas na sua gestão, como que é você? O que é o líder por o Éder? E como que é essa gestão sua remota também, né? Exatamente. Para mim, gente é o que define tudo, é o que ganha o jogo no fim do dia. Exatamente. Falei. Só no caminho certo, meu amigo. Gente, exatamente. A tecnologia é o meio de você chegar no resultado que a empresa precisa. Eu trabalho com tecnologia. Há 23 anos eu estou nesse meio, e antes um pouco mais, né? Só que a tecnologia é o meio para você chegar no resultado que se precisa, com eficiência operacional, com a economia necessária, digitalizando e tal. Mas no final tudo é gente que vai ganhar o jogo. Então eu aprendi muitas coisas, eu tive alguns momentos, e lá na minha linha dos mentores, né, eu posso citar a Carla Limonge, que é uma pessoa... Era isso que eu queria chegar. A Carla, que é uma pessoa aqui de Goiânia. E eu fiz um treinamento com a Carla Limonge em 2007, que para mim foi um treinamento que destravou muita coisa, foi um divisor de águas, e eu lembro, já falei para você, eu lembro com muito carinho desse momento, aprendi muita coisa sobre liderança organizacional, toda a parte de práticas de gestão de pessoas, e isso ao longo do tempo eu fui exercitando. Hoje eu sou muito melhor assim no aspecto de gestão de pessoas do que naquela época. A gente vai aprendendo com a prática, com o dia a dia. Hoje eu tenho uma equipe nas 2 usinas em Goiás de 28 pessoas. Nossa. E a gente ampliou bastante. E lá em Minas a gente tem mais 6 pessoas também. Nós estamos integrando essa equipe.
Então, a gente já está cuidando do pessoal lá, trazendo eles para junto do nosso time, fazendo ali um merge, né? Uma junção da cultura organizacional para poder trabalhar. E os desafios são enormes. E no dia a dia, a gente tem cada pessoa com a sua expectativa, cada pessoa no seu tempo, cada pessoa com o seu talento. E eu procuro sempre potencializar os talentos das pessoas, potencializar o talento, identificar o que ela faz de melhor, onde que a gente pode aplicar ela de uma forma mais efetiva. E às vezes o que não está tão legal, a gente tenta desenvolver. Faz um PDI, um plano de desenvolvimento individual e tentar ajustar ali uma conduta que precisa ser ajustada no dia a dia. Então, para trazer as pessoas. E a gente tem tido êxito. Ao longo dos anos, eu tenho tido bastante resultados positivos, êxitos, quando a gente tem atuado. Então, promovendo as pessoas, surgiu uma vaga interna, a gente promove alguém. Por outro lado, assim, as pessoas precisam estar preparadas, precisa ter algum direcionamento, a gente vai tentando direcionar elas também. Então, a gente tem casos lá na Jales de pessoas que começaram como estagiário, já estão em posições de analistas, pessoas que começaram analistas que já estão no nível de coordenador. Então, a gente sempre está olhando para as pessoas e tentando motivar elas a assumir novos desafios. Eu faço esse exercício diário. Então, eu gosto quando surgiu uma vaga internamente, a gente aproveite uma pessoa do time. E aquilo vai mudar, vai fazer a escadinha, porque uma vai para uma vaga, aquela que surgiu também pode ser aproveitada por outra pessoa do time, que está mais num nível iniciante ali. Então, ao longo desse tempo, eu vim desenvolvendo isso, a gente tem tido bastante resultados positivos, né? Eu tenho um time hoje super alinhado, super conectado comigo. Até falo que eu quase nunca tenho divergências com a minha equipe. Por quê? Porque nós estamos muito conectados. Os caras sabem como eu penso e eu sei como eles pensam. Tem uma coisinha ou outra que a gente tem que ajustar, mas é recalibração. A gente sempre tem que estar ali recalibrando. Perfeito. E eu acho que essa conexão é muito importante com a equipe, com as lideranças. Eu tenho 3 líderes hoje nas usinas em Goiás, tem mais um líder lá em Minas também. Ele não responde ainda para mim, mas a gente já está mentorando, organizando os procedimentos, né, de tecnologia. Então, a gente sempre tem que estar recalibrando essa conexão. Eu acho que isso é um dos fatores mais importantes aí na liderança. O Éder falou agora, eu lembrei Eu e o Fernando, a gente faz muito treinamento da liderança, né? E a gente usa, não só ele, né, Fernando, mas uma perspectiva do Rancharan, que é um indiano aí. Hoje tem o Simon Sinek também, mas o Rancharan também. Uma das maiores referências da atualidade, né? Um cara que fala muito de liderança. E o pipeline de liderança do Rancharan, você falou ele aqui agora. Você, líder de si, que você é um cara que sempre buscou o autoconhecimento, né? A gente foi muito próximo, eu da psicologia, você da área de TI, mas você sempre buscando ler, as viagens que você sempre... Naquela época você fazia viagem por o mundo inteiro, né? E buscando o autoconhecimento. Líder do outro, que você sempre... Na verdade, quando eu te conheci, você já antes de você entrar na Jales, você já era líder, né? Que você era diretor da área de TI da Prefeitura de Goianésia. Líder de líder... Agora, há alguns anos, você já é líder de líder e sendo convidado aí para board, já líder de negócios, né? Você fez meio que o trajeto... O pipeline ali, né? Que legal, né? E nessa perspectiva, eu já anotei vários aqui, mas para ficar assim bem claro, né? E a gente tem uma... Não sei se você está vendo ali, ó, como é que é aqui. Nós temos uma amiga ali, ele é mais calado, né, Fernando? O Wolverine. O Wolverine ele faz parte dos X-Men, né? Sim. E o que eles são? São mutantes, né? E aí tem até uma outra analogia que também é da área de quadrinhos. O Deadpool ele veio para explicar o que é esse mutante. Nós temos algumas células que, se trabalhadas, trazem à tona algum tipo de poder. É o fator X, né? O X-Men é porque é o fator X, né? E para o Éder, o que é o fator X da liderança? Você deu uma aula, cara, e eu anotei muita coisa, mas para você,
até se quiser olhar para ali, ó, pode ser líder de TI, a pessoa que não é líder, mas gostaria de ser. Ela não é líder e não quer ser, mas tá, como que entende? Mas para o Éder, o que é esse fator X? Que, cara, isso aqui, para mim, a essência da liderança é essa. Olha, eu sempre ouvi falar do Rancharan, eu nunca li nada assim, né, livro dele, né? Mas a gente estuda em algum curso, tem algum material, algum recorte. Uma pílula ali, né? Contribuição. Pílula, né? Exatamente. E aí sempre é citado e acaba que a gente está tão conectado nesse assunto, né? Então você citou, Leandro. Eu acho que o fator X é justamente você passar a entender as pessoas, porque assim, de tecnologia a gente entende, máquina a gente entende, código de programação é fácil, é ciências exatas, mas as pessoas, cada pessoa tem a sua expectativa, cada pessoa tem o seu tempo, o seu nível de maturidade. Eu acho que o grande exercício é você entender, olhar para as pessoas entender esse movimento. E a partir dali você aplicando de uma forma metodológica ali de crescimento, de aproveitar os talentos das pessoas, o talento nato e otimizar aquilo ali para poder potencializar. Legal. Eu acho que esse é o fator X, sabe? É o que eu uso no meu dia a dia. Conscientemente e inconscientemente é o que eu uso no dia a dia, assim, da minha gestão. Perfeito. Éder, você falou muito de desafio, né? Falando sobre o desafio da liderança, né? Quando o Leandro trouxe à tona a questão da liderança. E qual foi o maior desafio para você como líder, uma vez que você era líder de uma instituição pública, né? Diretor de TI do município de uma cidade, e aí você sai de uma prefeitura e vai para uma organização privada. Qual foi o desafio dessa transição? O movimento ele é realmente diferente? As possibilidades são diferentes? Sim. Quando eu vim para Goiás, eu fui ser diretor de tecnologia da Prefeitura de Goianésia para apoiar nos projetos. Principalmente, eu tenho uma formação em geoprocessamento e aí eu tinha orientação para a gente ajudar, apoiar no projeto de geoprocessamento que tinha lá em Goianésia. Então, eu vim para Goiás nessa época para fazer esse trabalho. Eu aprendi muito, aprendi demais no setor público. A iniciativa privada, a empresa, né? A gente tem outro tempo, outro time. Órgão público, aí você tem ali lei, você tem conformidade e tal. As normativas, né? É outro tempo, aprendi muita coisa diferente e tive projetos que eu toquei assim com o Ministério da Fazenda lá na época de modernização. E quando eu fui para a iniciativa privada, claro, assim, muda o ritmo. A empresa é muito ágil, a empresa tem ali, é muito dinâmica, né? Eu falo até que a Jales é uma empresa muito dinâmica. De repente, né, teve ali uma decisão e a gente vai naquele caminho, sabe? Então, é uma coisa diferente, é interessante. Eu gostei muito de ter trabalhado. Hoje eu não sei se eu aceitaria algum outro desafio no serviço público, mas a gente nunca pode falar que não. Mas eu tive uma boa experiência. Eu acho que o ritmo de empresa é bacana, é o que me agrada também no dia a dia, sabe? Pode ser o nosso futuro ministro da Ciência e Tecnologia, meus senhores de Brasília. Fica a dica. Exatamente. Não sei se eu tenho caixa para esse tipo de atividade, mas é realmente uma função nobre, né? As pessoas que estão à frente dessas pastas, desses assuntos, enfim. Sensacional. Cara, o que você está lendo e o que você indica de leitura para a turma que está nos assistindo aí? Eu tô lendo... Ou já leu e não pode deixar de fora. Não pode deixar de fora, boa, Leandro. Eu estou lendo livros sobre governança corporativa, que é mais para estudo, né? Legal. Eu estou lendo o livro do professor Alexandre de Miceli. O professor Alexandre é uma sumidade em governança no Brasil. Eu estou lendo. Ele é um dos membros da IBGC? Ele é professor do IBGC. Porque esse nome ele é muito familiar. Então, o professor ele é fantástico. E eu estou lendo o livro dele. Mas eu estou lendo dois ou três livros ao mesmo tempo. Tá igual eu. Estou tentando fazer esse exercício aí. Um dos livros que foi recomendado, que não é técnico, não é de governança, se chama 48 Leis do Poder. Estou lendo esse livro também. Eu comprei e estou lendo. Então, eu recomendo aí para As 48 Leis do Poder do Napoleão Hill. Exatamente.
Napoleão Hill. Napoleão Hill. Então, Comprei assim, esse livro quarta-feira. Quarta-feira, sério? Cara, não tem lógica Não, essa então, sintonia nossa. não, então, pera aí, vamos ver. comprei Vamos esse ver livro as quarta-feira. Vamos ver as outras leituras. Vai saber também que eu tô lendo 2 aí, vamos ver. não, Que legal, que massa. os outros livros eu tô lendo de governança para empresas Ah, familiares. Assim, Então, eu tô com uma lista enorme lá de livros. Eu até ganhei livros e tô lá com a minha pilha tentando estudar, né? Então, eu viajo, levo meu livrinho na mochila para poder... Inclusive, tá ali um na minha mochila, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Sensacional. E a turma te encontra onde? LinkedIn, eu sou uma pessoa bem ativa no LinkedIn, lá no LinkedIn, só buscar lá Éder Fantini Junqueira. Eu tô lá, sempre posto coisas, eu gosto de contribuir com a comunidade, falo alguns assuntos, eu posto coisas sobre agro, sobre cibersegurança, que é uma das minhas bandeiras, da minha caixa de ferramentas. Fala né? aí, qual que é seu LinkedIn para a turma? Éder Fantini Junqueira. Só buscar lá, linkedin.com/in/EF Junqueira lá. Só buscar lá no LinkedIn, me encontra fácil. Acho que não tem homônimo com esse Eu acho nome que aqui. não. Não, eu também acredito que não. Ô Éder, vamos chegando aí pro final, mas o que você gostaria de ter falado que a gente não perguntou, que você sente, cara, dá um recado, que seja para a comunidade de tecnologia e informação Sim. ou não, que a gente talvez não perguntou, você, cara, isso aqui, por quê? Aqui a gente tem alguns seguidores por todo o Brasil e alguns no mundo também, né? O que você, Sim. que a gente não falou, mas que, cara, isso aqui é importante, tem que deixar essa mensagem, ou esse assunto, né? Tá. Eu vou falar sobre o Brasil. Vou falar sobre o nosso Brasil. Perfeito. Eu tive o privilégio, né, na minha vida de visitar 26 países, Leandro. Nesse tempo aí eu Sensacional. visitei Éder. 26 Sensacional. países. E assim, eu posso garantir para vocês, não há lugar como o Brasil. A gente, no Brasil hoje, a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata, né? Eu escutei essa expressão de um professor da Fundação Dom Cabral. Eu uso, a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata, porque a gente olha lá para fora e fala, não, lá é melhor do que aqui, não sei o quê. Claro, pode ter qualidade de vida em alguns aspectos, só que a gente olha para dentro de casa, a gente tem um potencial enorme, aqui uma janela enorme de oportunidades aqui no Brasil. Então, a gente está pecando em algumas coisas, nós estamos errando algumas coisas aqui hoje. A política nós estamos errando bastante, os bons líderes não querem assumir, às vezes, uma posição ou nem conseguem chegar lá, entendeu? Então, a gente está pecando um pouco, eu acho que isso precisa ser ajustado. A gente vem a próxima geração aí, eu não sei como é que vai ser a próxima geração das crianças, os jovens que estão aí, eu não sei, eu acho que isso vai ser um desafio enorme, mas o nosso Brasil ele tem muito potencial, a nossa indústria é boa, é forte, a gente tem gente boa, o nosso país tem clima excelente, a gente produz alimento, a gente tem espaço, 8%, 9%, de acordo com dados da Embrapa e da Conab que eu vi recentemente, é a área de produção do Brasil hoje, 8, 9, chega a 10%. Então, quer dizer, nós estamos usando um pequeno espaço do nosso país, tem floresta, tem mata, a gente precisa preservar, a gente tem os desafios ambientais. Então, eu acho que o meu recado, assim, vamos fortalecer o nosso país, sabe? O nosso país tem muito potencial, tem muita coisa. O agro está fazendo muito bonito na balança comercial. 1/3 do nosso PIB está sendo gerado pelo agronegócio. Então, eu digo que não há lugar no mundo como o Brasil hoje. Isso eu garanto para vocês. Sensacional. Acredito nisso também. E para completar minha frase, eu vou dar um exemplo do professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral. Eu assisti uma aula com o professor Paulo Vicente aqui em Goiânia, no comitê que teve da Fundação Dom Cabral, e o professor Paulo apresentou com um modelo matemático que chama ciclo de Kondratiev, que ele mostra assim, os ciclos que vai, que vem. Então, essas ondas com eventos, né? Ele fala que a gente está no fundo do ciclo, que os próximos 90 anos serão os anos do Brasil, assim, numa perspectiva mundial.
que serão os anos do Brasil. E ainda mais, nós temos, nesse próximo ciclo, nessa próxima onda, um grande desenvolvimento do centro do Brasil, da agroindústria e do centro do Brasil. Então, a gente tem uma janela de oportunidade gigante. Eu acho que ela precisa ser aproveitada. A gente tem que ter políticas públicas, gente boa, educação, e isso precisa entrar no nosso inconsciente ali da população para a gente fazer coisas, para a gente estruturar esses próximos anos, porque eles serão os anos do Brasil. Perfeito. Obrigado, Éder. Perfeito, velho. Obrigado. Cara. Obrigado. Satisfação demais ter recebido você aqui no L2Bcast. E se você que está assistindo gostou desse conteúdo, gostou dessa conversa do Fernando, minha com meu amigo Éder Fantini, se inscreva no canal, aperte aqui no sininho para receber a notificação. Ó, vai ter novos episódios, vários cortes, não fique de fora. Beleza? Obrigado, produção. Valeu, produção. Obrigado, Fernando. Obrigado, Éder. Obrigado, Éder. Até a próxima. Valeu, não. Espera. Calma. Para vocês conversarem comigo, já tinha esquecido? Não pode. Pode Esse ir lá não no pode. Instagram, leandro.vsantos. Leandro.vsantos. E você, Fernando? @falabarreto, com 2 R's. @falabarreto. Maravilha. Forte abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, gente. Até mais.